definitivo de emendas de comissão. Então não teve essa história. A mídia preferiu dizer, liberou em parte, mas ele não liberou, o Flávio Dino, gente, não liberou absolutamente nada daquelas emendas que ele bloqueou de comissão. E aí ele escreveu o quê? Ao examinar as petições da Câmara, que vieram do Lira e sua turma, ele verifica o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário. Isso ele escreveu na decisão dele. Ou seja, as 5.449 indicações de 4,2 bilhões de reais, gente, continuam bloqueadas. Ele liberou outras coisas, né? Aí, fica evidente a nulidade insanável que marca o ofício de 2024. Os seus motivos determinantes são falsos, mentiras. Então, ele não deixou passar nenhuma dessas emendas. O Lira tentou empurrar tudo para cima do governo Lula, dizendo, não, os ministérios, etc. e tal. Né? Tem gente dizendo, foi cumplicidade do governo Lula com o Lira. Tem outras pessoas dizendo, não, foi chantagem do Lira, porque sem o Lira o Lula toma um impeachment. Ou tomaria, em tese, porque ele vai sair. E aí ele escreveu também na decisão, essas teratologias retratadas e outras terão seu itinerário de consumação e os seus motivos devidamente apurados pela Polícia Federal. Por isso que eles estão com medo. O inquérito, ele falou, friso, a propósito, que a requisição do inquérito policial, cuja necessidade torna-se a cada dia mais nítida, derivou de documentos constantes dos autos, oriundos dos partidos políticos e de pronunciamentos de parlamentares. Quem? Glauber, Braga, entre eles, gente. Vamos aqui já ouvir, ver qual foi a reação. E aí, finalmente, ele escreve, este é um dever irrenunciável do STF, assegurar que não haja um império de vontades individuais ou a imposição de práticas concedentes ao constitucionalismo abusivo, de índole autoritária e apartada do interesse público. Ele detonou em outra, tudo né, óbvio, escrito nos termos jurídicos também. Jurídicos, né? E aí, vocês podem ver que o Glauber Braga, ele repostou um texto que vocês podem ler na revista Fórum, lista de emendas para Alagoas, tem 12,5 milhões só em campos de futebol society. E aí, o que o Glauber tinha vazado nas redes que deu origem a esse texto da Fórum? Ele tinha vazado um rascunho e perguntado, Lira disse a jornalistas que as decisões do STF em relação a emendas foram cumpridas. É mentira. E aí ele faz essa listinha aqui, gente. E essa lista, só para ver o detalhe, Ana, olha que curioso. Você tem as cidades, os distritos, por exemplo, Campo de Futebol Society em Coruripe, Alagoas, 3 milhões de reais, tá? Mas não tem o parlamentar que indicou, por exemplo, não foi aprovado na comissão. Agora eu te pergunto, Ana, se eu fosse o deputado Azenha e fosse de Coruripe e mandasse 3 milhões para lá, eu não ia querer que o meu nome tivesse junto dessa emenda? Faz sentido mandar 3 milhões para Coruripe? Não faz sentido nenhum, né, gente? Não faz sentido nenhum. E aí, o Lira, que quer ser candidato a senador, provavelmente, está fazendo a campanha dele com dinheiro público. Então, ele mandou 3 milhões, por exemplo, queria mandar, porque não vão mais, para o prefeito Marcelo Beltrão, lá de Coruripe, que é do PP, é do partido dele, que se elegeu com 90% dos votos. Muita gente diz que essa eleição foi marcada pelas emendas. Sendo que Coruripe, vocês podem ver na imagem à direita, tem um ótimo campo de futebol, já tem um ginásio de esportes, olha lá o campinho de futebol, eu chequei a cidade, tem um ginásio de esportes muito bom em Coruripe, 3 milhões para futebol society? Será que é para esse dinheiro voltar de alguma forma, ou fazer obra num... E aí o Glauber vem insistindo muito nisso, Ana Prestes. Não sei se você viu, esse aqui é de 7 prefeituras do estado do Rio que estão na lista articulada por Lira, com o novo orçamento secreto, né? 5 são prefeitos do PL, partido do inelegível. Quem indicou essas verbas? Essa é a questão que todo mundo quer saber. Quem está indicando para onde? E rastreabilidade. O dinheiro foi gasto ou não, ou foi desviado, como já teve o caso famoso de uma cidade lá de Alagoas, desviado e volta para o prefeito, para os seus aliados, para a campanha política.
Verdade. Olha só, o Glauber, ele fala uma coisa muito importante, o novo aí, entre aspas, orçamentos secretos, que são as emendas de comissão. Então, eles recriaram algo que tinha sido constrangido, impedido, né, do tal orçamento secreto, e criaram um mecanismo novo, que são essas reuniões fakes de comissão, reunião que não acontece, né, de comissão. E você vê o poder de um presidente da Câmara, hein? Para passar assim por cima, inclusive, do regramento interno, né, da Câmara, para conseguir fazer essas comissões, essas emendas serem aprovadas sem ter tido reunião, sem ter ata, sem ter nada. Eu acho que esse é o grande ponto do Flávio Dino, o grande ponto que ele pegou com relação a essas emendas. E que o Lira tentou passar para frente, não, mas o pessoal do Planalto, tinha o jurídico do Planalto, foi junto com o executivo, e depois também ele jogou para o Pacheco, né? Ele falou lá no Senado também, e o Pacheco está lá em Paris, então vai para cima do Senado também, mas ele não Na conseguiu. decisão aí, essa decisão que eu mostrei, o Flávio Dino, agora, provocado pelo Lira, foi para cima do Senado. Foi. Porque o Lira também falou, vocês não vão falar nada do Senado, não? Tem que analisar bem. Enfim, isso vai ser o assunto do ano que vem, gente, além da prisão do Bolsonaro. E aí, o Glauber, ele próprio, trouxe de volta para as redes sociais dele o grande embate dele com o Lira. Tipo assim, ele fazendo uma retrospectiva do ano, trouxe este vídeo que a gente ficou devendo para vocês outro dia, inclusive. Vamos ouvi-lo. Senhoras e senhores, e se nós estamos falando de tributação, receita, colocação em prática de recursos que são fundamentais para atender a interesses básicos da sociedade, ampliação necessária dos investimentos na saúde e na educação pública, não dá para a gente fingir que não está acontecendo o escândalo que foi denunciado na revista Piauí em relação às emendas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, chegou... Deputado Glauber, nas breves comunicados, expedientes, orientação de bancada, Vossa Excelência pode discorrer sobre esse tema com maior tranquilidade. Eu peço que, neste momento de discussão da matéria, o senhor se atenha à matéria, sob pena de eu fazer cumprir o regimento. Vou concluir... Repor o seu tempo e o senhor se atém à discussão da matéria. Vou concluir a minha fala. Não, mas o senhor conclua dentro do assunto. Vou concluir a minha fala já dizendo que, muito provavelmente, porque estava dialogando com algum outro interlocutor, não ouviu o que eu disse. Acho que, possivelmente, os ouvidos do senhor só ouviram aquilo que quis ouvir. Próximo orador para discutir a matéria, deputado que nós não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas. E que o senhor... Deputado Luiz Carlos Rauli, para discutir a favor da matéria. Pena que não... Esse vídeo, ele repercutiu muito, né? Ele foi um pouco antes ali do Flávio Dino assumir a relatoria da ação que o pessoal apresentou, né, ao STF, dialogando muito com o que estava nessa matéria da Piauí, que nós, inclusive, trouxemos aqui para fora, fomos dos primeiros aí também a reverberar essas informações que estavam ali na Piauí, de como praticamente o Lira fechou as comissões, né, no último período, não teve reunião de comissão, impediu, e depois tem um relatório de emendas aprovadas em comissões que estavam impedidas, inclusive, de funcionar. Então, o Glauber aqui tem no chat vários elogios ao Glauber, porque ele acabou se tornando realmente no vocal, né? Naquele que vocalizou deixou o rei nu, né? O Lira no final do seu mandato de presidente da Câmara. E além do Glauber, vão depor neste inquérito que o Flávio Dino disse que é mais urgente do que nunca na sua decisão de ontem, também o senador, vão depor mais 2 deputados, né? Um deles que foi bloqueado, ele foi chantageado pelo Lira, e o senador Cleitinho, que também reagiu assim, ó.
para cima de vocês, seus canalhas. Vocês pegar dinheiro público, desviar dinheiro público, ainda fazer obra superfaturada, ainda fazer obra de porcaria, como a própria reportagem mostra que a questão do asfalto aqui, asfalto grudento, bando de canalhas. Eu não tenho medo de vocês. Eu queria até sugerir aqui, sabe, dentro do Senado, aqui, uma CPMI. Sabe de quê? As emendas parlamentares. Eu assino toda hora. Em vez de ficar fazendo CPMI de betes, né, de manipulação, vamos fazer uma CPI aqui de nós. Vamos fazer uma CPI aqui de nós aqui. CPMI das emendas. A minha mão tá limpa. Eu nunca fiz rolo, sacanagem, covardia com emenda, não. Isso para mim é uma das coisas mais horríveis que tem da política, é uma situação dessa. Você pegar dinheiro público que é do povo, para devolver para o povo, para ainda desviar dinheiro público. E eu não tenho medo de falar, não. Eu tô aqui de coração limpo e mãos limpas. Sabe? Então não vou ter medo de falar aqui, me posicionar, não. Então nessa situação do Flávio Dino, ele está correto. O princípio da administração pública se chama transparência. O que a gente tem que fazer aqui com essas emendas aqui que são pagas é trazer transparência para a população, não é deixar esses canalhas que vêm para cá ficar andando em corredor de Brasília aqui, esse bando de lobista, bando de vagabundo, desviando dinheiro público aqui e enchendo o saco aqui, em vez de procurar serviço para trabalhar, para ganhar dinheiro, ficar ganhando dinheiro fácil aqui em cima de emenda parlamentar, que seja investigado, que a Polícia Federal investigue tudo. O que levou, né, a Antifa naturalmente gata a dizer: meu Deus do céu, não acredito que estou compartilhando e apoiando a fala do senador Cleitinho. Porque o que o Cleitinho está dizendo, Ana, é o que acontece na Câmara. Tem muito lobista atuando no meio para pegar um dinheiro dessas emendas. Tem lobista trabalhando na Câmara. Leva o dinheiro para tal cidade e aí eu faço um esquema para te devolver tanto. Então é muito importante a investigação da Polícia Federal, que vai bombar em 2025, Ana.